Hoje eu vou contar a maior história de amor verdadeiro de todos os tempos. Não estou falando de Romeu e Julieta. Eu estou falando de uma história verdadeira que realmente aconteceu no século XIV. É sobre Dom Pedro I e Inês de Castro. Dom Pedro I era o herdeiro do trono de Portugal e, como o casamento era questão política e não romântica naquela época, ele foi obrigado a se casar com Constância Manuel. Dentre as damas de companhia de Constância estava Inês de Castro. Era uma mulher linda que Dom Pedro se apaixonou por ela quase instantaneamente. E ela retribuiu o sentimento e tal. O Dom Pedro ele iniciou um relacionamento adúltero com ela, já que ele era casado com a Emanuel, e chocou todo mundo, porque todo mundo ficou sabendo. E o rei não gostava da influência que os irmãos da Inês de Castro tinham sobre o rei, o futuro rei dele, né? E aí, quando Constança teve o seu primeiro filho com o Dom Pedro, ela nomeou a Inês de Castro para ser madrinha. Isso é uma manobra religiosa que, quando você nomeava algum amigo seu para ser padrinho, criava um parentesco moral. Ou seja, seria praticamente incesto se Dom Pedro continuasse o relacionamento com a Inês de Castro. Mas o filho deles morreu em uma semana, então Dom Pedro continuou o relacionamento de adúltero e o rei meio que cansou depois de um tempo e isolou Inês de Castro. Então, quando o Dom Pedro teve o seu segundo filho, a esposa dele morreu no parto e esse filho sobreviveu. Então, logo depois que ela foi enterrada e teve o velório e tal, ele mandou buscar Inês de Castro e trouxe ela para o palácio. Eles começaram a se relacionar e eles tiveram 4 filhos. E esses filhos ilegítimos eram uma ameaça ao herdeiro do trono, que era o filho de Dom Pedro, o filho de Dom Pedro com Constância. Então o rei mandou matar Constância e lá no lugar onde o Dom Pedro se encontrava com a Inês de Castro quase todos os dias, na Quinta dos Amores. Então, quando ela morreu, ela diz a lenda que as lágrimas dela criaram um rio e lá é conhecido a Quinta das Lágrimas hoje em dia. Inclusive tem uma mancha de sangue dela até hoje lá. E Dom Pedro, nesse momento, ele não ficou sabendo da morte da Inês. Ele estava numa caçada e quando ele voltou e ele descobriu, ele ficou furioso com o pai dele e iniciaram um conflito armado que durou meses. A única coisa que selou a paz entre os dois foi a rainha, a mãe de Pedro. E logo depois o rei morreu, um ano depois o rei morreu. Então Pedro desenterrou a Inês de Castro e mandou construir túmulos magníficos para ela. E mandou caçar os 3 assassinos dela. Ele conseguiu achar 2 e mandou arrancar o coração de um deles pelo peito e o outro pelas costas enquanto ele assistia e banqueteava. E depois que os túmulos ficaram prontos, um para ele e um para ela, ele construiu túmulos um de frente para o outro, pé com pé, para que quando no juízo final eles acordassem, eles se vissem pela primeira vez, depois de todo aquele tempo. E a lenda diz ainda que Dom Pedro, antes de colocar ela no novo túmulo, colocou ela em vestes reais, porque ele tinha afirmado que ela era uma rainha póstuma, já que eles tinham se casado em segredo. E ele colocou as vestes reais nela e fez a corte da nobreza, sob pena de morte, fazer a cerimônia de beijo na mão da rainha. E depois de colocar ela lá, depois da morte dele, ele foi colocado naquele túmulo e o túmulo está lá até hoje, em Portugal. Não confundam esse Dom Pedro com o Dom Pedro do Brasil. O Dom Pedro do Brasil, ele é considerado Dom Pedro IV em Portugal. E, na minha opinião, essa é a história mais bonita de amor para a vida, da vida e pós-vida. O amor cortês medieval. O amor cortês medieval nada mais é do que um conceito de atitudes, mitos e etiquetas para enaltecer o amor. Um exemplo disso são os jovens cavalheiros que nas cortes medievais cortejavam as damas já casadas com nobres e senhores. Para eles, o importante era serem vistos por elas, mesmo não mantendo um relacionamento amoroso.
Eles também as tratavam com muito respeito e nunca as objetificavam. Eu irei falar sobre o amor no Renascimento. O amor no Renascimento deve ser um amor racional, mútuo, honesto, equilibrado e harmonioso. As principais características desse amor é o antropocentrismo, o universalismo, individualismo e também tem a valorização da antiguidade clássica. Agora eu irei recitar um poema do Shakespeare. Ele é um poeta renascentista que tem uma visão racional e objetiva do amor. De almas sinceras a união sincera, não há quem peça. Amor não é amor, se quando encontra obstáculo se altera, ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno e dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não tem o tempo, muito embora seu alfanje não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirmar para a eternidade. Se isso é falso, é que falso alguém provou. Eu não sou poeta e ninguém nunca amou. O que é o ultrarromantismo? O ultrarromantismo foi um vértice do romantismo em si, com fortes tendências depressivas, do pessimismo e da tristeza, e do forte amor também. No Brasil, ele teve dois nomes, como segunda geração ou geração byroniana. O ultrarromantismo também pode ser descrito como se houvesse um abismo, impedindo a realização amorosa, tanto daquele casal quanto de você si mesmo. As principais características que eu descobri ao pesquisar sobre o ultrarromantismo foram o egocentrismo, o pessimismo, a idealização do amor e da mulher, o exagero sentimental. E também, no caso, muita tristeza e a depressão também. No meu pesquisar sobre o ultrarromantismo, eu também vi três principais autores que gostei bastante, que foram o Goethe, a Mary Shelley e Álvares de Azevedo, que também foi um brasileiro. E uma grande curiosidade sobre o Goethe foi também que ele era um filósofo e um cientista também, então ele dava em várias áreas do racionalismo, mas na sua literatura ele conseguia expressar tão bem, de forma bem irracional ao mesmo tempo, o amor, que em si, que na realidade estudado lá seria uma coisa muito irracional, sendo que ele era um homem todo racional. E o ultrarromantismo teve vários contextos em seu histórico do seu surgimento, como a primeira revolução industrial e também teve o movimento do liberalismo. E foi um movimento bem grande naquela época, e com isso veio muita tristeza com as pessoas em si. Gustavo Flaubert ele vem com o livro Madame Bovary para tirar de campo o amor-romantismo, para vir com a realidade. Que ele mostra também nesse livro que as pessoas estão com as outras por interesses, por dinheiro, por sexual, por influências e entre outras coisas. Então não é amor verdadeiro. E por esse motivo as mulheres passam a ser vítimas desses casos, porque elas são românticas, liam livros românticos e aí, de forma, elas vão virando as vítimas, porque elas são românticas, e eles passam a ver esse lado mais sexual, mais ativo, enfim. E aí, por fim, assim, chega no fim, elas decorrer conforme elas sofrem em relação a isso, elas passam a ver como eles também.